High XD. O Trono Vazio Capítulo 1. O peso de um nome esquecido. Ato 1. O despertar não é luz, é ruído. Não houve transição suave. Não houve túnel de luz ou voz celestial anunciando o meu retorno. Houve apenas tudo. Minha consciência humana, pequena e finita, foi subitamente inundada por um oceano infinito de sensações. Milhões de vozes sussurrando em uníssono. Orações desesperadas de mães perdendo filhos. Sussurros gananciosos de reis buscando poder. Gritos silenciosos de almas presas entre mundos. O nascimento de estrelas e a morte de insetos, tudo acontecendo no mesmo instante, dentro da mesma mente. Eu tentei gritar, mas não tinha boca. Tentei fechar os olhos, mas não tinha pálpebras. Eu era o céu. Era a terra. Era o vácuo entre eles. E era insuportável. Filtre, ordenou uma memória antiga, enterrada sob séculos de silêncio. Separe o essencial do ruído. Com um esforço que fez minha essência tremer, ergui barreiras mentais. As vozes diminuíram para um murmúrio distante. A visão panorâmica do universo recolheu-se, focando em um único ponto. Um salão de mármore branco e ouro, banhado por luz dourada que não projetava sombras. Eu estava sentado em um trono. Não de madeira ou metal, mas de luz condensada e vontade pura. À minha frente, ajoelhado com a testa tocando o chão frio, estava um homem de cabelos loiros e asas brancas imaculadas. Suas vestes eram simples, mas carregavam o peso de milênios de serviço ininterrupto. Michael. O arcanjo. Meu filho. Ele não levantou a cabeça. Seus ombros tremiam levemente. Não de reverência. De exaustão. Pai? Sussurrou ele, a voz rouca, como se temesse que o som pudesse quebrá-lo. Eu tentei responder. Queria dizer estou aqui. Queria dizer sinto muito. Mas as palavras divinas não eram feitas para conforto humano. Elas ecoaram no salão como trovões, fazendo as colunas vibrarem e a luz dourada oscilar violentamente. Michael encolheu-se, as asas se fechando instintivamente ao redor do corpo. Um gesto de proteção. Contra mim. A dor que senti então não foi física. Foi a dor de perceber que minha própria presença era uma ameaça para aquele que mais me amara. Que séculos de ausência haviam transformado devoção em trauma. Forcei minha voz a ser suave. Um sussurro que soou como brisa de primavera. Michael. Ele levantou o rosto devagar. Os olhos azuis estavam vermelhos de lágrimas contidas. Havia amor neles, sim. Mas também havia algo que partiu meu coração divino. Medo. Medo de que eu desaparecesse novamente. Medo de que esta fosse outra ilusão. Medo de que, desta vez, eu não voltasse. Você voltou, disse ele, a voz falhando. Depois de tanto tempo, você realmente voltou. Não foi uma celebração. Foi um lamento. Ato 2. O silêncio entre as palavras desceu do trono. Cada passo fez o mármore cantarolar em ressonância divina. Michael permaneceu ajoelhado, incapaz de se levantar sem permissão explícita. A hierarquia estava gravada em sua alma, mesmo quando seu coração implorava por igualdade. Levante-se, meu filho, ordenei, suavemente. Michael obedeceu, mas seus movimentos foram rígidos. Mecânicos. Como um soldado seguindo o protocolo, não um filho abraçando o pai. Ele manteve os olhos baixos, as mãos entrelaçadas atrás das costas. A postura perfeita do Arcanjo Supremo. A máscara que ele usara por eras. Parei diante dele. Queria tocar seu rosto. Queria sentir a textura de sua pele, o calor de sua vida. Mas minhas mãos brilhavam com luz divina. Tocá-lo agora seria como colocar fogo em papel. Então, fiz algo que nenhum Deus deveria fazer. Eu diminuí. Concentrei toda a minha essência infinita em um ponto minúsculo. A luz ao redor de minhas mãos apagou-se. A aura opressora recuou. Por um instante, fui apenas presente. Humano. Vulnerável. Levantei a mão e toquei o rosto de Michael. Ele estremeceu. Os olhos arregalaram-se, cheios de lágrimas que finalmente caíram. Não eram lágrimas de alegria. Eram lágrimas de alívio doloroso.
Como alguém que segurava o fardo do mundo por milênios e, de repente, podia soltar. Pai, sussurrou ele, a voz quebrada. Eu cuidei deles. Como você pediu. Mantive a paz. Protegi os inocentes. Segui suas leis, mesmo quando elas pareciam cruéis. Mesmo quando eu não entendia. Cada palavra era um tijolo em um muro de culpa que ele construíra sozinho. Ele não estava relatando feitos. Estava justificando sua existência. Provando que merecia meu amor. Vi tudo. Vi as noites em que ele chorou em segredo, questionando minhas ordens. Vi os momentos em que quis intervir, mas conteve-se por medo de desagradar-me. Vi a solidão absoluta de ser o filho perfeito, o servo obediente, o arcanjo que nunca podia falhar. E percebi, com horror divino, que eu era a fonte dessa dor. Minha ausência. Meu silêncio. Minhas regras inflexíveis. Eu criara um filho que aprenderá a amar através do medo, não da confiança. Michael, disse eu, a voz embargada por emoções que nenhum Deus deveria sentir. Você não precisa justificar sua existência para mim. Nunca precisou. Ele piscou, confuso. Como se aquelas palavras fossem um idioma esquecido. Mas, as regras, a ordem. Você sempre disse que eu estava errado, interrompi, firmemente. Criei regras porque tinha medo do caos. Porque não confiava na bondade que coloquei em vocês. E fiz você carregar esse medo como se fosse virtude. Michael ficou parado. A máscara do arcanjo rachou. Por baixo dela, surgiu o rosto de um filho que só queria ser visto. Não como servo. Como filho. Eu senti sua falta, sussurrou ele, a voz tão baixa que quase se perdeu no ar. Todos os dias. Mesmo quando eu fingia que não importava. Puxei-o para um abraço. Não um abraço divino. Um abraço humano. Apertado. Desajeitado. Cheio de lágrimas e tremores. Ele enterrou o rosto em meu ombro, chorando como criança que finalmente encontrou segurança após anos de abandono. E eu, o Deus bíblico, o Criador de tudo, chorei com ele. Não por onipotência. Por arrependimento. Ato 3. O mundo que escapou do controle quando as lágrimas cessaram. Michael afastou-se devagar. Limpou o rosto com as costas da mão, um gesto incrivelmente humano. Olhou para mim, e pela primeira vez em milênios, seus olhos não buscavam aprovação. Buscavam conexão. Há coisas que preciso lhe mostrar, pai, disse ele, a voz ainda rouca, mas firme. Coisas que aconteceram enquanto você estava ausente. Conduziu-me até uma janela alta do salão. Além dela, o céu se estendia em glória eterna. Mas Michael apontou para além da luz, para as sombras que dançavam nas bordas da criação. Os anjos caídos não foram apenas rebeldes, explicou ele, a voz tensa. Eles foram criados por um erro nosso. Uma falha na harmonia original que nunca corrigimos. Agora, eles têm facções, política, desejos, como nós. Mas distorcidos. Senti a verdade em suas palavras. Lembrei-me vagamente da dissonância inicial, da nota falsa na sinfonia da criação. Eu a ignorara, achando que se resolveria sozinha. Não se resolveu. Cresceu. Tornou-se Azazel. Rainari. Cocabiel. Filhos rejeitados que buscavam validação na escuridão porque a luz os queimara. E os dragões verdadeiros, continuou Michael, a voz endurecendo. Albion e Drair. Eles não são apenas bestas antigas. São conscientes. Evoluíram além do que previmos. Vale Lúcifer carrega o sangue de Lúcifer e o poder do dragão branco. Ele é uma contradição viva. Um desafio à nossa autoridade que não podemos simplesmente apagar. Olhei para as sombras. Senti a pulsação caótica dos sacredgers espalhados pelo mundo humano. Artefatos divinos que desenvolviam vontades próprias. Crianças humanas que despertavam poderes que nem eu compreendia totalmente. Rias Grimory. E Seldou. Ásia Argento. Todos buscando significado em um mundo onde o Criador estivera silencioso por eras. Minha criação escapara do controle. Não por malícia. Por vida.
por livre-arbítrio que eu dera, mas nunca realmente aceitara. O que você sugere, Michael? Perguntei, a voz calma, mas carregada de humildade nova. Ele olhou para mim, e em seus olhos vi algo que nenhum arcanjo deveria ter: esperança. Não em obediência cega. Em parceria. Sugiro que paremos de tentar consertar o que quebramos, disse ele, firmemente. E comecemos a ouvir o que está crescendo nas rachaduras. Talvez a perfeição não esteja na ordem que impusemos, mas na beleza caótica que criamos sem intenção. Assenti lentamente. Pela primeira vez em minha existência infinita, eu não tinha todas as respostas. E isso era libertador. Então vamos ouvir juntos, meu filho, disse eu, colocando a mão em seu ombro. Não como Deus e servo. Como pai e filho. Aprendendo a ser família novamente. Michael sorriu. Um sorriso pequeno, frágil, mas genuíno. O primeiro sorriso verdadeiro em milênios. Lá fora, o universo pulsava com vida caótica e bela. Dentro do salão, 2 seres divinos começaram a reconstruir não o trono, mas o vínculo que o sustentava. E o trono, pela primeira vez, permaneceu vazio. Não por abandono. Por escolha. Fim do capítulo 1.